E para analisarmos exatamente este Eurogrupo extraordinário que está prestes a começar em Bruxelas e também em Missão de Portugal, contamos com Inês Domingos. Inês, boa tarde, seja bem-vinda ao Fecho de Contas. Comecemos por olhar para este Eurogrupo que está a 15 minutos de começar. O plano que sabemos de Varoufakis é ainda apenas conhecido pela imprensa grega, que foi publicando alguns destes passos que o novo governo grego quer tomar, nomeadamente o aumento da emissão de bilhetes do Tesouro de 15 mil milhões para 23 mil milhões, também ficar com aquilo que são os lucros que o BCE conseguiu com dívida pública grega, mas o problema continua a ser o curto prazo. Há margem na Europa para, no curto prazo, conseguir resolver estes problemas, ou seja, o BCE de alguma forma ceder a estes 1,9 mil milhões de euros que pede a Grécia? O que se passa é... A Grécia tem vários problemas que está a tentar resolver. A Europa, em geral, isto não é só um problema da Grécia. E os problemas, há três grandes blocos que estão interligados, mas que são separados, mas interligados. O problema de fundo, que é o problema de longo prazo, é o problema de reestruturação aliás, antes de reestruturação, é o problema de tentar tornar a dívida pública grega mais sustentável. É uma questão que desde sempre se pôs no caso da dívida pública grega. O FMI, a certa altura, até fez um estudo em que disse que nenhum país que tenha tido um nível de dívida tão elevado conseguiu reduzi-la sem uma reestruturação. Portanto, há várias... Realmente parece haver várias indicações que no nível de dívida em que neste momento a Grécia se encontra, a dívida pública, é muito difícil sair, enfim, que a dívida se torne sustentável só por si só e, enfim, apenas com um esforço de austeridade. Acima de 170% do PIB grego. Neste caso, 175%. Agora, portanto, isto é o problema de longo prazo e foi para resolver este problema, em particular, que este governo foi eleito. Foi a questão da sustentabilidade da dívida e também o governo foi eleito com base numa promessa de resolução do problema da emergência social, com um pacote de emergência social para assistir as pessoas, que realmente muita gente ficou com uma situação de rendimentos bastante deteriorada neste período. Mas para lá chegar tem problemas no curto prazo. Exatamente, depois tem esse problema, depois tem o problema associado, que é o problema dos bancos. E o problema dos bancos, que não era um problema gigantesco, tornou-se um problema mais grave agora, porque aquela medida, no curto prazo o que vai acontecer é que dia 28 acaba o programa da Troika. O programa, como para nós, acabou no ano passado. Este ano, supostamente, no caso da Grécia, acabará no dia 28 de fevereiro. Esta data, a partir desta data, em princípio, a Grécia não iria receber os pagamentos que têm em atraso. Note-se que no caso do FMI o programa continua até 2016, portanto os pagamentos à Grécia vão continuar até 2016, mas já não receberia nada da parte da União Europeia e dos Estados-membros, e então a única coisa que receberia eventualmente era, ao completar o último assessment do programa, receberia as tranches que estão em falta. No caso de Portugal, por exemplo, nós não fizemos o último assessment, passámos sem ele, abdicámos e então abdicámos da última tranche. A Grécia tem a receber destes atrasos todos, enfim, do que já não foi pago até agora, por causa de vários atrasos nas negociações, 7,2 mil milhões de euros. O problema fundamental no caso da Grécia é que estamos agora... Depois tem o caso dos bancos. Os casos dos bancos, supostamente, dia 28 de fevereiro, quando acabasse o programa, acabava a possibilidade dos bancos gregos de acederem ao BCE trocando dívida grega por liquidez. Eles podem fazê-lo sempre através de um mecanismo de emergência de liquidez que o BCE tem, com custos bastante mais elevados. E que até foi aumentado esse mecanismo. Exatamente, mas que não poderão fazê-lo através dos mecanismos normais que o BCE usa para todos os países, sendo que para estes países que têm uma dívida num rating e num ranking demasiado baixo, e que não é normalmente aceito pelo BCE, há a obrigatoriedade de pertencer a um programa. Portanto, a questão que se põe neste momento, muito prática, é o seguinte: quando chegar a dia 28 de fevereiro, o que é que vai acontecer? O governo da Grécia diz: nós não queremos mais programa com a Troika, não queremos completar o assessment que ainda não fizemos e não queremos um novo programa com a Troika. Não queremos isso.
por uma variedade de motivos, sendo que um dos grandes motivos é uma questão política. Eles não querem mais um programa que envolva... medidas de austeridade. Sim, medidas de austeridade, mas também é uma questão política de não querem negociar com, enfim, uma série... Não querem negociar da mesma maneira. E, portanto, quando chegar a dia 28 de fevereiro, o que eles propõem, em vez de... E repare que entrar num programa, aliás, podia não ser um programa habitual, podia ser um programa, como nós também recusámos, que era um programa de acompanhamento. A Irlanda também, cautelar. Um programa cautelar que a Irlanda também recusou, portanto ainda ninguém usou esse tipo de programas, mas uma das hipóteses que estava em cima da mesa era um programa cautelar, eventualmente. Mas a Grécia não quer esse programa cautelar. O BCE não vai emprestar dinheiro aos bancos gregos e também não vai usar a política de quantitative easing, note-se, se não houver nenhum tipo de programa. Por outro lado, o governo da Grécia não quer nenhum tipo de programa. E o que eles querem, em vez desse programa, é um chamado bridge loan, que é um empréstimo que dura uns meses para permitir ao governo pensar melhor as suas propostas sobre a questão de longo prazo que lhes interessa, que é a questão da reestruturação da dívida, e conseguir negociar com os parceiros europeus. Onde isto está a bloquear é sequer nesta questão do como é que vão financiar os próximos meses. O longo prazo ainda nem sequer começou a ser negociado. E por isso se vê que os juros da dívida grega nos curtos prazos são muito maiores do que há 10 anos, exatamente por essa incerteza. Em parte porque há uma grande incerteza sobre o que vai acontecer agora no curto prazo. O problema fundamental é que neste curto prazo até aos próximos... No fundo, até às próximas semanas, não é? É uma semana. Eles têm uma semana para decidir o que é que vão fazer e depois acabou-se, não há mais dinheiro. E o problema fundamental nesta altura é que ninguém concorda sobre como é que vão fazer isto. Portanto, não se concorda sequer sobre, e nem sequer se começou a falar sobre o problema de fundo, mas não se concorda sequer como é que se vai conseguir começar a falar sobre o problema de fundo. Agora, mas faz sentido este empréstimo ponte, como lhe chamou Varoufakis, para a Grécia nos próximos meses, até conseguir negociar com os parceiros a sustentabilidade da dívida? A Grécia precisa certamente de dinheiro, isso não há mais pequena dúvida. Se virmos no fundo... É que este modelo não é conhecido, nunca foi testado, não existe. Não existe, isto é um modelo que ele está a inventar, que é um modelo, um bridge loan, é arranjar dinheiro, de alguma maneira, todo o dinheiro que for possível, sem ter a intervenção do FMI. Será que faz sentido? Na perspectiva deles faz sentido, que eles querem é dinheiro sem condicionalidade. Certo. E para a Europa faz sentido? Depois há outra coisa, que é um argumento que tem sido usado muitas vezes, relativamente ao BCE, antes de falar sobre a Europa, que é, se o BCE faz... O BCE não pode financiar os Estados-membros porque é vetado pelo tratado. Mas então põe-se a pergunta, que também nunca foi discutida, sobre será que o BCE pode beneficiar de um Estado-membro, não é? E isso é um argumento eventualmente válido, que muita gente poderá concordar. Se calhar é válido que o BCE distribua esses lucros. Note-se que o BCE já fez isso. Isto não é uma coisa que saiu de um chapéu assim de lado nenhum. O BCE fez isto há uns anos atrás, fez para todos os países, em que distribuiu uma série de dinheiro a todos os países que estavam dentro de um programa. Foi inicialmente negociado com a Grécia e depois foi alargado a todos os países que estavam dentro de um programa. Portanto, essa parte é uma parte que foi usado já, digamos. Talvez não nos mesmos moldes, mas já foi uma situação que foi utilizada. É obviamente que o problema do BCE neste momento é que o BCE já tomou aquela decisão. Relativamente aos bancos, o BCE deixou de emprestar nas condições normais, porque já não está, a Grécia já não se encontra em condições normais. Portanto, neste momento em que não há um programa, se calhar o BCE, assumindo que, ou considerando que pode haver perdas se houver renegociação da dívida ou uma reestruturação da dívida, não vai querer distribuir o financiamento agora para depois lhe ser exigido que, para além do mais, assuma perdas. Portanto, a situação mudou um bocado bastante, mudou bastante. Portanto, para o BCE vai ser... Mas de alguma forma, desculpe Inês, foi precipitado o BCE porque era só uma questão de 15 dias para os bancos gregos deixarem de poder usar a dívida grega como colateral. Essa antecipação foi precipitada tendo em conta, ou foi uma forma de pressionar o governo grego a mais rapidamente suavizar as suas ambições? Aqui há diferenças, aqui há questões, toda a gente tem uma opinião sobre isto. Há pessoas que acham que o BCE poderá ter tido uma posição política, não é?
que é pressionar um governo. Eu acho que isso tem sido assim o grande, enfim, a opinião em geral que vi agora é que o BCE quis exercer uma certa pressão. Eu argumentaria, na minha opinião, a situação é um bocadinho diferente, no sentido em que o BCE não é... Há sempre um elemento político, é difícil eliminar totalmente a política, embora o BCE seja independente e não devia entrar por aí. Mas depois eu também acho que há um elemento muito simples, que é, a partir do momento em que as condições, as regras que existem para a emissão, enfim, para estas operações, em que a troco de liquidez os bancos dão títulos, não é? E depois faz-se esta operação todas as semanas e depois na semana seguinte troca-se tudo outra vez e volta-se a fazer. Esta operação só é feita, aliás, o Chipre e a Grécia estão a beneficiar de um regime especial porque é aceite dívida com um rating muito inferior àquilo que o BCE aceita. E, portanto, se as condições efetivamente mudaram, o BCE, segundo as suas próprias regras, não podia continuar a aceitar. Portanto, e aliás, parece-me que a opinião, ou enfim, o que tem sido dito pelos diferentes membros do BCE é mesmo nesse sentido. Não havia grande coisa a fazer. De um ponto de vista puramente técnico, estar a fazer a coisa de uma maneira diferente era estar a quebrar as regras que eles próprios tinham instaurado. Por isso, há pessoas que argumentam que é uma decisão política, eu penso que não. Há sempre um elemento político, provavelmente, mas eu acho que é fundamentalmente uma questão técnica. E o que é que a Europa tem a ganhar em aceitar este empréstimo ponte que pede a Grécia? A Grécia quer um empréstimo deste género porque não tem associadas medidas de austeridade nem imposições de terceiros. Mas o que é que a Europa fica a ganhar com isso? Nada, precisamente, o problema é esse. Aliás, nada também não é bem verdade. O problema em que a Europa se encontra agora é que há um problema fundamental que é nem a Grécia nem a Europa quer que a Grécia saia do euro. Há muita gente, muitas pessoas por toda a Europa que querem, e que até gostava muito que isso acontecesse, os políticos não querem. Que construíram e têm vindo com bastante sacrifício, têm vindo a superar muito devagarinho a crise financeira, que começou em 2008, não querem. Não querem isso. E não querem por um motivo muito simples. Pelo lado da Grécia, porque a situação financeira e económica seria de tal forma desesperada que iria acontecer, como houve em outros países, uma crise profundíssima. Já foram vários anos de crise e agora seria mais uma crise, e uma crise muito profunda e provavelmente relativamente prolongada, porque a economia grega não é muito dinâmica. Mas uma crise muito profunda, muito mais profunda do que foi até agora. E, portanto, o governo grego não quer essa opção. E daí eles terem recuado em tudo o que tinham dito, ou muitas coisas que tinham dito antes das eleições. Por outro lado, a Europa também não quer isso, e não quer isso por um motivo muito simples, é que a saída da Grécia implicaria que os países que se encontram em posições mais frágeis, Portugal, e Portugal nem sequer é o problema mais sério, mas Portugal, Itália. Espanha, Itália é um problema sério, até a França. Os países que se encontrariam em situação mais frágil iriam ser atacados, não é a palavra, mas iriam ser contagiados. O que iria acontecer é que os mercados iriam assumir que esses países estavam na próxima linha para sair também, já estava tudo em linha para qual é o próximo a sair. E essa situação obrigaria a Europa a defender muito mais e a tomar decisões muito mais drásticas para defender esses países de se verem quase na obrigação de saírem da zona euro. Por isso. Mas este programa também do quantitative easing do BCE não serve um bocadinho para tentar isolar alguns casos, como a Grécia, por exemplo, tendo a responsabilidade de ser o Banco Central Nacional de cada país a comprar a maior parte desses ativos, dessa dívida? Isso só funciona, esse isolamento só funciona quando os países estão fora mesmo. Portanto, dentro deste... Tudo isto porquê? Porque do lado... Eles põem os ativos, o que eles fizeram foi que uma grande parte dos ativos vai ficar do lado, esses ativos que têm pouco valor ou que têm mais risco, não é terem pouco valor, têm mais risco, ficam nos balanços dos bancos centrais nacionais. Mas nós temos todos, do outro lado do balanço, temos todos a mesma moeda. E, portanto, essa separação é um bocadinho artificial, a não ser, a única situação em que isso é um problema é quando, efetivamente, há um país que sai. Para esse país, isso torna-se um problema. Para os outros não é. Continua nunca a não ser um problema, porque a verdadeira garantia é o facto de todos usarem o euro. Isso é o que defende
mais o país. Pronto. E como é que hoje o Luís Reis Pires, jornalista do Económico, entrou em direto de Bruxelas logo no início deste fecho de contas e disse que hoje não deve ser uma mão cheia de nada no final desta reunião, que basicamente vão ouvir Yanis Varoufakis sem decidir grande coisa sobre a Grécia. Como é que provavelmente a história diz que quem cede mais acaba por ser o país que está a pedir ou a exigir mais compreensão por parte da Europa. Vai ser possível um acordo para este curto prazo, mesmo que implique grandes cedências de ambas as partes? Até onde é que cada um está disposto a ceder, também politicamente? Isso é muito difícil dizer, porque a perspectiva de não chegarem a acordo, de não chegar a nenhum acordo, as consequências seriam de tal forma dramáticas que eu acho que é impossível não se chegar, pelo menos, a um acordo no curto prazo. Agora, quem é que vai ceder mais? É quem se quiser manter mais, quem mais quiser que a Grécia se mantenha. E eu, francamente, nesta altura do campeonato, eu não sei. Eu acho que nenhum quer verdadeiramente que a Grécia saia. Agora, naquelas probabilidades pequenas de quem é que tem mais vontade ou quem é que está mais disposto a negociar, eu acho que neste momento, francamente, é impossível saber. Mas a verdade, a Europa também tem muito a perder. Tem muito a mais perder. de 300 mil milhões, mas tem muita dívida. Tem, mas não é só financeiro, é que a questão às vezes, põe-se muito a questão financeira, não é? Que é a questão do dinheiro que a própria Europa já tem na dívida e que seria renegociada e não sei o quê, e que era um problema. Mas é que eu acho que o problema é um problema político, não é só um problema do dinheiro que a Europa perderia. Porque a Europa construção é toda Europeia. A construção da zona euro, não tanto a União Europeia, mas da zona euro, que é posta em questão. E os países mais frágeis que veriam a sua situação nos mercados financeiros também muito dificultada. Portanto, eu acho que há muito mais do que apenas, no fundo, neste momento, eu acho que há muito mais do que apenas uma questão de dinheiro. Um dos pontos desse programa do Ministro das Finanças grego é manter 70% das medidas da Troika e conseguir ou ter alternativas para as restantes 30%. A questão é que os 30% são se calhar mais fundamentais do que os outros 70%. Quando eu perguntava o que é que estão dispostos a ceder, é de facto se é inevitável uma reestruturação, não um perdão, porque isso parece cada vez mais longe, até o próprio Ministro das Finanças já disse que não quer um perdão de dívida, quer uma reestruturação, que não quer pagar os juros no máximo. Será por aí? Esta engenharia que arranjou de reembolsar os credores a partir do crescimento do PIB grego faz algum sentido? Também não é novo, foi feito noutros países, faz algum sentido dentro da zona euro? A questão da proposta para a solução de longo prazo, portanto, se ultrapassarmos esta barreira gigantesca e que parece não ter solução no curto prazo, temos então a questão de longo prazo, que é a questão da reestruturação da dívida. E aí há algumas coisas que fazem mais sentido do que outras. A questão de... O problema de ligar o PIB, enfim, a devolução, ligar as obrigações ao crescimento da Grécia, da economia grega, é uma questão que eliminaria um problema que existe na evolução da dívida pública, que é o chamado efeito bola de neve. A dívida pública cresce por vários fatores. Ou porque aumenta o déficit, aí aumenta a dívida, naturalmente, ou porque há operações que não aparecem no déficit, mas que vão parar diretamente à dívida, porque há certas operações que, segundo as regras do Eurostat, não aparecem no déficit, mas aparecem depois na dívida de qualquer forma. E depois temos, finalmente, este terceiro elemento, que é o elemento chamado bola de neve, que parece um nome um bocado informal, mas é assim que se chama, tecnicamente. E o efeito da bola de neve é simplesmente a diferença entre uma ponderação, enfim, com um peso, a diferença entre a taxa de juros que se tem de pagar, que contribui para aumentar a dívida, e a taxa de crescimento da economia, que contribui para aumentar o denominador da dívida. Portanto, quando o PIB aumenta, a dívida em percentagem do PIB diminui. O que Varoufakis quer fazer agora é, ao ligar os títulos de dívida ao crescimento, é de certa forma como a taxa de juros que se vai pagar, em vez de ter uma taxa de juros fixada no mercado, seria uma taxa de juros ligada ao crescimento. Indexada.
elimina o problema da bola de neve. Qual é o problema da bola de neve? Essas taxas de juros que se paga são sistematicamente superiores à taxa de crescimento, então a dívida, mesmo que não haja déficit, aumenta cada vez mais. A partir do momento em que se liga aos dois, desaparece o problema da bola de neve. Portanto, é esta a questão que ele está a tentar resolver. Ao desaparecer o problema da bola de neve, a sustentabilidade da dívida fica quase automaticamente garantida. Portanto, esta é a questão que se põe. Agora, e é uma questão pertinente e que pode ser, por exemplo, se for adotada para a Grécia, extensível também a outros países? Esta questão, isto existe, mas não é um instrumento mais popular. E não é muito popular porque a maioria das pessoas não está disposta a questão da dívida. As pessoas que querem dívida, que compram dívida, tipicamente fazem-no porque não querem risco, querem pouco risco. Ao fazer isto, estamos a introduzir um elemento de risco. É quase como comprar uma ação, em vez de comprar uma obrigação, porque em vez de pagar um rendimento fixo, está a pagar um rendimento que depende, já não do rendimento de uma empresa, mas de um país. Pronto. Portanto, no fundo, muda um bocadinho a natureza do instrumento. E muita gente que investe em dívida não quer mudar a natureza do instrumento. Eles investem na dívida porque sim, porque é isso, porque querem um rendimento garantido. Ou quase, porque no caso da Grécia, também com o risco de reestruturação, não será. Mas agora, portanto, eu acho que isto põe questões muito importantes no sentido em que transforma a natureza do instrumento e pode não ser aceite. Isto é uma reestruturação, faz sentido do ponto de vista de tornar a dívida mais sustentável, mas realmente complica muito a vida aos investidores que podem não ter rendimento nenhum dessa dívida. Por isso, é muito possível que se torne difícil. Mas mesmo assim, esta proposta parece muito mais razoável do que a outra. Esta proposta seria para os empréstimos, para a dívida que é detida pela Europa, pelos países europeus. Mas depois há uma outra proposta, que é do Ministro das Finanças grego, que é uma proposta relativamente à dívida que é detida pelo Banco Central, agora, que é transformar isso em obrigações perpétuas. Obrigações perpétuas. Tecnicamente, é um perdão de dívida. Portanto, podem chamar o que quiserem, mas é perdoar. Nunca mais vamos pagar aquilo. É um perdão. Pronto, muito bem. Portanto, dizer que não estão a falar em perdão de dívida é uma forma de engenharia fiscal e orçamental bastante extraordinária, porque o que eles querem fazer com uma parte, efetivamente, é não pagar. Portanto, pondo isto na mesa e sabendo que isto é o que está efetivamente a acontecer, que é o que eles querem, será que faz sentido para a Europa aceitar isto? O que é um bocadinho dramático, na minha opinião, no caso da Grécia, é que estava finalmente a Grécia a sair do pior e era muito mais fácil com um governo relativamente moderado continuar a manter este crescimento. Eles tiveram 2 trimestres de crescimento até bastante dinâmico. E têm excedente de balança exatamente. E estavam a conseguir recuperar a economia e com um governo mais moderado, era muito possível fazerem exatamente a mesma coisa que estes dizem que vão fazer, de uma forma, não talvez reestruturar a dívida neste sentido, mas que gradualmente e com muita calma ia-se conseguir fazer as coisas e acabava por dar o mesmo resultado. O problema agora é que a Europa vai ter muita dificuldade politicamente para aceitar estas condições e a dificuldade reside no facto, para já há uma questão política interna a cada um dos países, e nomeadamente a Alemanha, que não quer, obviamente, dizer aos seus eleitores a Grécia vamos refazer uma terceira, porque isto não é a primeira reestruturação, a Grécia já fez 2, não é? Antes desta. Fez a reestruturação da dívida do setor privado, detida pelo setor privado, há 2 ou 3 anos, não me recordo exatamente da altura, e nessa altura todas as instituições e pessoas que tinham dívida grega foram obrigadas a trocar por um valor nominal inferior. Depois, uns meses mais tarde, foi a dívida detida pelo setor oficial, que é o BCE, FMI, etc. E aí foi um perdão. E aí foi uma extensão das maturidades, redução das taxas de juros, etc. Fizeram imensas reestruturações e, nesse caso, também foi aplicado a Portugal. Nessa altura, nós também beneficiámos dessa situação, com uma redução das taxas de juros e uma extensão das maturidades. Portanto, nós estaríamos a falar de uma terceira reestruturação da dívida grega. É um bocadinho difícil vender ao eleitor alemão que passa a vida a pagar que é preciso voltar a fazer uma reestruturação da dívida porque isto não vai mesmo chegar lá. Por outro lado, para os países que já cumpriram, e o governo português torna isso muito óbvio, é uma situação bastante aborrecida no sentido em que se nós andamos a fazer este esforço todo, agora vem aqui estes e toda a gente tem que pagar por eles, até porque Portugal já não está num programa,
não é? E Portugal teria de continuar a pagar pela Grécia. Portanto, nós entramos depois deles, pagámos antes de entrar no programa, fartámos de pagar à Grécia, dar dinheiro à Grécia. Agora fizemos todo o programa, agora saímos do programa e temos que continuar a dar dinheiro à Grécia. É uma situação delicada para Portugal, mas também para a Irlanda e também, obviamente, para a Espanha, se bem que eles tiveram um programa muito diferente e, portanto, não é exatamente comparável. Exatamente. Portanto, do ponto de vista europeu, é muito difícil vender. Agora, há um problema muito grave, que é ninguém quer que a Grécia saia. Portanto, eu acho que vai ter que se chegar a alguma solução. Agora, eu não sei que milagre é que eles vão conseguir obter nos próximos 2 dias. Vamos cá estar, com certeza, para assistir. Inês Domingos, muito obrigada pela sua presença neste Fecho de Contas. Fazemos um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.